Mensagem gravada na Primeira Igreja Batista de Campos. Bom dia, amados. Muito bom estar aqui com os irmãos nesta manhã. Privilégio para mim poder estar aqui com os irmãos. Também rever assim, alguns irmãos preciosos para nós. É algo assim de muita alegria. Eu vi ali o pastor Nogner, né, pastor Nogner? Bom vê-lo por aqui. Também a irmã Diva, outros irmãos também revê-los. É muito bom poder estar aqui nesta manhã e também poder falar sobre PGM, ver a igreja assim animada com os pequenos grupos multiplicadores, que é bênção para as nossas vidas. Eu também estou ali com minhas duas filhas, Ana Carolina e Ana Alice. Pode ficar de pé aí para eles poderem conhecer vocês, duas. Isso. São duas. A metade, né? Porque a outra metade não veio. São 4 filhos, né? Que Deus nos abençoe. A igreja multiplicadora, a gente tem que multiplicar de fato. Então a gente lá em casa está seguindo a risca, igreja multiplicadora. E é muito bom poder saber que os irmãos têm trabalhado essa visão. Quantos irmãos aqui fazem parte de um pequeno grupo? Levante uma mão aí. Olha, boa parte dos irmãos já fazem parte do pequeno grupo, já tem vivenciado essa experiência. E eu tenho certeza que os irmãos têm desfrutado momentos assim muito especiais no seu pequeno grupo. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Os últimos versículos desse texto, que é o texto que nós conhecemos como o texto da Grande Comissão, e de fato esse é um texto importante para nós, para a nossa compreensão e aquilo que nos traz como igreja multiplicadora. Porque na verdade o propósito da igreja multiplicadora é voltarmos à Grande Comissão. Ao longo dos anos parece que a gente se perdeu diante de tantas coisas que a gente faz como igreja, tantas coisas gostosas, coisas boas, coisas que nos alegram, que nos edificam, mas parece que nós ao longo do tempo nos perdemos diante do foco daquilo que Jesus esperava de nós, como discípulos, que realizássemos. E a proposta da igreja multiplicadora é voltarmos para aquilo que Jesus ele espera de nós e aquilo que ele nos deixou para realizarmos, que está dentro desse texto da Grande Comissão. É cumprirmos a Grande Comissão, esse é o objetivo. E o propósito de Deus para nós, de fato, é realizarmos aquilo que está dentro dessa Grande Comissão. E por isso essa ideia de Grande Comissão, por sintetizar aquilo que Deus, aquilo que Cristo espera de nós como seus discípulos. E esse texto diz assim, acho que os irmãos vão projetar ali, a gente lê todos lemos juntos. Pode projetar ali para a gente? Mateus 28, a partir do versículo 18. Vamos juntos? Portanto, todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode ir o próximo. Ensinando-os a guardar Amém. Esse é o texto da Grande Comissão. Texto que nos leva a pensar naquilo que Jesus espera de nós. Qual o desejo, qual o objetivo de Jesus. Mas antes da gente falar um pouco mais sobre essa Grande Comissão, a gente precisa entender o Evangelho de Mateus. O propósito do Evangelho de Mateus é provar que Jesus é o Messias prometido pelos profetas. Foi para isso que Mateus escreve esse Evangelho. Ele escreve direcionado aos judeus. Mateus é direcionado aos judeus, Marcos é direcionado aos romanos e Lucas ele é direcionado a uma pessoa específica, que é o Teófilo, que Lucas escreve a ele. E Mateus ele escreve aos judeus. E por isso a gente vai encontrar várias referências a passagens do Antigo Testamento que provam, que indicavam a vinda do Messias. Então Mateus ele escreve para provar isso. Olha, aqui é o Messias. Esse é o Messias prometido. Esse é aquele que o povo de Israel, a nação, sempre aguardou. Agora ele veio. Ele cumpriu a sua missão. Mas secundariamente a gente pode observar nesse Evangelho de Mateus o ministério de Jesus, como que Jesus realizou o seu ministério. E a maneira como Jesus realizou o seu ministério é o modelo que nós também podemos desenvolver, o ministério que nós temos a realizar. E é interessante que quando ele dá essa ordem aos seus discípulos, esse final do texto, agora Jesus já havia ressuscitado, são as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, a ordem que ele dá é exatamente a cadência do ministério que ele executa e que Mateus ele registra aqui nesse evangelho. É interessante
interessante como que Mateus, ele faz essa narrativa da vida de Jesus ao longo desses 3 anos. E quando a gente faz uma retrospectiva da vida de Jesus aqui na terra, a partir do Evangelho de Mateus, e a gente chega nesse último versículo, agora aqui, esses versos finais, a ordem que Jesus dá, a gente percebe que a sua ordem está relacionada à maneira como ele desenvolveu o seu ministério. E aí a gente entra dentro daquilo que é a proposta da igreja multiplicadora, que é o discipulado. A gente vai perceber que, na verdade, a formação de discípulos está muito mais relacionada com compartilhar da nossa vida, de nossa experiência, permitindo que o outro veja como que nós vivemos o ministério, como que nós vivemos a nossa vida cristã. E a partir do momento que eles observam como nós vivemos a nossa vida, eles vão aprendendo e vão sendo edificados na fé, vão sendo capacitados para o exercício do ministério. Isso é a vida cristã que nós vamos encontrar no Novo Testamento. E que parece que ao longo dos anos ficou um pouco desconexa daquilo que nós encontramos nas Escrituras. E eu tenho certeza de que uma leitura bem superficial do livro de Atos, a gente vai perceber o quanto nós nos distanciamos dessa realidade. E quando a gente volta para esse texto da grande comissão, ao longo do tempo nós como batistas, a gente enfatizava muito missões, o ir. E a gente ficava preso nesse verbo, ir, portanto, ide. Ide fazer discípulos. Como se a nossa missão fosse ir, sair por aí. Como se o propósito, o objetivo, o resultado daquilo que Jesus esperava de nós fosse ir. E nós íamos. Entregávamos folheto, evangelizávamos, saíamos. E sentíamos como se tivéssemos cumprido a nossa missão. Mas começávamos a olhar para trás e cadê os discípulos? Nós não tínhamos discípulos. Aí eu gostaria que ele colocasse uma imagem para nós. E nessa imagem a gente vai perceber que, na verdade, o que Jesus esperava de nós é fazer discípulos. Se a gente observar atentamente essa missão, a ordem de Jesus é fazer discípulos. Portanto, ide, fazei discípulos, ou façam discípulos. Esse é o objetivo esperado de Jesus, fazer discípulos. É como se a gente contrata alguém para fazer uma obra na nossa casa, e a gente pede que ele levante uma parede. Mas ele, ao invés de levantar a parede, ele faz lá a calçada da rua que estava meio quebrada. E no final do dia aquela calçada está bonita, né? Você chega em casa e fala assim, ó, tá outra visão. Mas a parede que você mandou levantar, ele levantou. E você fala que você vai gostar disso? Vai ser bom? Ou então aquela dona de casa que contrata lá uma faxineira e pede para limpar a cozinha. E quando chega, ela está com um bolo preparado. Bolo delicioso. Qual vai ser a irmã que vai ficar feliz com isso? Porque contratou para fazer um bolo? Não foi. E aí sabe o que a gente começou a fazer? A gente começou a fazer muita coisa legal, muita coisa gostosa. E aí quando a gente olha para aquilo que Jesus nos pediu fazer, será que nós estamos fazendo o que Jesus nos pediu, nos mandou que fizéssemos? E aí a gente faz tantas coisas bonitas, coisas boas, coisas que deveríamos também fazer. Mas não fazemos aquilo que está no centro dessa missão. E o centro da missão é fazer discípulos. É isso que Jesus espera. A gente às vezes mede assim um bom crente como aquele que frequenta todos os cultos, aquele que dá o dízimo, aquele que participa da escola dominical, aquele que contribui com todas as campanhas da igreja. A gente começa a medir a pessoa pela quantidade de programação que ela participa. Mas quando a gente olha o tempo de vida cristã dela, e a gente pergunta assim, quantos discípulos essa pessoa já fez? Quando nós nos apresentarmos diante de Cristo Jesus, é esse o resultado que Ele espera de nós. Como igreja, a dinâmica da nossa vida como igreja deve ser o resultado dessa dinâmica de igreja, da nossa vida eclesiástica, ela deve apontar ou deve nos levar a fazer o maior número de discípulos. Se nós não estivermos fazendo discípulos, nós não estamos cumprindo a grande comissão. Porque este é o foco daquilo que Jesus ele veio fazer e aquilo que Ele nos mandou realizar. Por isso precisamos repensar, precisamos modelar a nossa estrutura, a nossa dinâmica de igreja para que possamos fazer discípulos. Porque esse é o foco da grande comissão, fazer discípulos. E os outros verbos ali agregados nessa missão, o ir, o ensinar e o batizar, eles cooperam para que possamos fazer discípulos de todas as nações. Uma igreja missional, uma igreja que está enganjada com esse propósito de cumprir a grande comissão, é uma igreja que pensa naqueles que estão de fora, é uma igreja que pensa naqueles que estão perdidos. E a gente cantou aqui uma música bonita. Tu és a cura, Senhor, eu preciso de Ti. Nós cantamos isso porque nós precisamos, nós sentimos essa necessidade.
Nós dependemos e precisamos de Deus, precisamos de Cristo. Tantas lutas que nós enfrentamos, lutas na família, lutas financeiras, lutas de enfermidade. Nós vemos ao nosso redor quantas situações difíceis nós encontramos. Mas não apenas nós estamos vivendo, temos essa necessidade. Mas olhamos ao nosso redor e vemos tantas pessoas que também precisam. Uma igreja precisa entender que o seu campo missionário não é apenas aqueles membros que congregam dentro da igreja, mas é a cidade como um todo. É a população de Campos, do bairro. Esse é o povo que nós precisamos cuidar, que estão sem pastor, estão perdidas, precisam de Cristo, precisam da cura que vem do Senhor. Mas quem que vai levar a cura a essas pessoas? Quem que vai levar esse Cristo que alivia o nosso fardo, que é pesado, e traz a paz que excede todo entendimento? Quem que vai levar essa paz? Quem que vai levar essa alegria? É a igreja de Cristo Jesus. Somos nós. No processo de discipulado, nós levamos essa mensagem a todas as pessoas. Mas ao longo do tempo, a gente se perdeu. A gente começou a fazer outras coisas e deixamos de cumprir aquilo que Deus esperava de nós. E a igreja multiplicadora, ela surge realmente com essa proposta de nos trazer de volta ao Novo Testamento. E então a proposta da Junta de Missões Nacionais, quando ela pensa sobre esse projeto, visão de igreja multiplicadora, é trazer a igreja novamente para a centralidade dessa grande comissão, de glorificarmos a Deus no cumprimento da grande comissão, de trazer alguns princípios para nós que deveriam ser aplicados na nossa vida para que pudesse levar cada crente a cumprir essa grande comissão. E a igreja como um todo a vivenciar essa realidade. A não vivermos em função da estrutura, em função de um dia na semana, em função de um culto, às vezes, que é o domingo à noite, mas vivermos uma vida cristã que está mais de acordo com o Novo Testamento. E aí dentro dessa proposta são 5 princípios que eu creio que você já ouviu e você até já sabe de cor. Mas a gente precisa reafirmar sempre esses princípios para não perdê-los de vista. E a oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. São 5 princípios que nós precisamos vivê-los no nosso dia a dia, de segunda a domingo. Precisamos vivenciar esses princípios. E quando nós tivermos uma igreja que vivencia esses princípios, uma igreja que ora, uma igreja que se relaciona com outras pessoas, uma igreja que está preocupada em plantar novas igrejas, uma igreja que forma novos líderes, uma igreja que age com compaixão e graça, uma igreja como essa, ela há de impactar a cidade onde ela se encontra. Uma igreja que há de transformar a realidade e levar pessoas aos pés de Cristo Jesus. Se olharmos a igreja que é narrada no livro de Atos, a gente vai perceber que aquela igreja, ela vivenciava esses princípios. Uma igreja que orava em todo o tempo, uma igreja que evangelizava todos os dias, e todos os dias no templo, de casa em casa, eles falavam de Cristo. Uma igreja que se preocupava com as necessidades uns dos outros, ao ponto de vender as suas posses para que ninguém tivesse falta de nada. Eles faziam isso, plantavam novas igrejas, formavam novos líderes. Essa era a igreja. Em qualquer contexto, em qualquer cultura, esses princípios, eles são válidos. Em qualquer bairro, em qualquer lugar, nós podemos vivenciar esses princípios. E igreja multiplicadora tem esse propósito, voltar a esses princípios. Não é criar um novo programa. Antes nós não tínhamos pequeno grupo, agora nós temos o pequeno grupo. Se nós nos reunimos com um pequeno grupo, mas nós não oramos, não cuidamos uns dos outros, não plantamos novas igrejas, não agimos com compaixão e graça, nós não estamos vivenciando aquilo que Deus espera de nós. Nós apenas criamos mais um programa dentro da nossa estrutura. Nós precisamos olhar para a grande comissão, colocar na nossa prática e permitir que Deus agora nos leve a esse crescimento. Olharmos aquilo que Jesus ele fez e imitarmos o nosso mestre. E Cristo é o modelo realmente que nós temos para realizarmos a grande comissão. Uma igreja que está envolvida com a grande comissão é uma igreja que não cria uma subcultura dentro da cultura, mas é uma igreja que está enganjada na nossa cultura, para desafiar aqueles pontos de nossa cultura onde confronta com o evangelho, mas abençoar naqueles que não há nenhum confronto com aquilo que nós cremos. Quando nós temos o entendimento correto do evangelho, é essa prática que nós desenvolvemos como igreja. Nós vivemos para alcançar os de fora, mas desafiamos também a cultura com o evangelho para que ela possa se tornar aquilo que Deus ele espera. Ao criarmos, às vezes, uma subcultura,
nós nos isolamos, nós nos afastamos e somos muito tendenciosos a cairmos no legalismo. Mas também um outro extremo é achar que a graça de Deus é uma autorização para fazermos aquilo que nós bem entendermos. E isso não é graça de Deus. Mas quando nós estamos centrados no Evangelho, Deus ele nos permite vivermos essa comunhão como igreja, mas também abençoarmos a nossa cidade. E aí a gente lembra lá de Jeremias capítulo 29. O povo estava no cativeiro babilônico. E Deus ele diz, através de Jeremias, olha, abençoai a cidade, procure a paz da cidade, porque na paz da cidade vocês terão paz. Deus não nos chamou para vivermos uma subcultura, vivermos em guetos, mas Deus nos chamou para nos envolvermos com a nossa sociedade, e é lá que a gente vai fazer a diferença, é lá que nós fazemos discípulos. Sabe o que acontece muitas vezes com aqueles que já têm algum tempo de vida cristã? É que começamos a perder os nossos relacionamentos com não crentes. E como que a gente consegue agora fazer discípulos se eu não conheço, se eu não me relaciono com os não crentes? Uma igreja centrada no Evangelho é uma igreja que se relaciona com o mundo, mas faz diferença onde nós nos relacionamos. Se é no trabalho, nós vamos nos relacionar de forma correta, no trabalho, na faculdade, no nosso vizinho. E aí a gente consegue fazer uma diferença e levar pessoas a Cristo Jesus a cumprir a grande comissão. Nós não cumpriremos uma grande comissão fechado dentro de nossas igrejas. Jamais vamos cumprir. Mas nós cumpriremos a grande comissão quando nós estivermos lá fora e pensarmos que o propósito da nossa vida como crentes é fazermos discípulos. O propósito da nossa vida não é ganhar dinheiro. O propósito da nossa vida não é ter um título. O propósito da nossa vida não é ter um status dentro da nossa sociedade. Mas o propósito da nossa vida é fazer discípulos. Esse é o propósito pelo qual Deus deu a sua igreja. E quando a gente começa a olhar esse evangelho de Mateus, a gente vai perceber aqui um modelo que Jesus ele nos apresenta. E um modelo muito eficaz para fazermos discípulos. Esse modelo que Jesus nos apresenta, ele tem 3 etapas. E aí nessa outra imagem a gente vai poder perceber um pouco mais essas 3 etapas. Creio que ficou um pouco escuro ali. Mas essas 3 etapas desse modelo apresentado por Jesus é chamar discípulos, agregar esses discípulos e aperfeiçoar esses discípulos. E quando a gente olha essas 3 etapas, você pode colocar aí a segunda imagem, a gente vai perceber que todos nós, independente do tempo de vida cristã que nós temos, estamos envolvidos dentro desse processo de discipulado. A gente não chega a um nível na nossa vida cristã que nós não precisamos mais nos aperfeiçoar, crescer, ter algo que precisa ser trabalhado no nosso coração. Mas independente da nossa vida, do nosso tempo de vida cristã ou de nossa idade, nós ainda precisamos estar envolvidos nesse processo de discipulado, de crescimento. Há um tempo atrás eu dei uma palestra para a terceira idade. E aí geralmente palestra para a terceira idade a pessoa fala assim de saúde, né? Fala de algumas coisas assim que precisa fazer, ou outras atividades. Eu falei assim, irmãos, eu não vim falar aqui sobre isso não. Eu vim falar aqui sobre missões. Porque às vezes a gente pensa que o tempo de vida cristã ou de idade, ela é uma imunidade para a gente realizar algumas coisas. Até imunidade para o pecado, né? A gente acha que terceira idade não peca. Mas todos pecam, até terceira idade. E aí às vezes a gente não pensa sobre isso. Mas quantos idosos vivem pecados a sua vida toda e que precisam buscar santificação? Mas no aspecto missionário, também não tem imunidade. A terceira idade, na verdade, tem um grande potencial para fazer discípulos. Porque hoje a perspectiva de vida, ela aumenta, e perspectiva de vida saudável. Quantos tem hoje na faixa de 70 anos e saudável? Ontem eu conversava com minha mãe tem 75 anos de idade, e ela falava assim, olha, quando era nova, a gente olhava assim uma pessoa de 70, a gente falava que era velho. Hoje a gente fala assim de 70 anos, a gente fala que é nova. A gente fala, essa pessoa morreu de 70 anos, morreu novo. Morreu com 70 anos. Mas antigamente era velho, era de idade. Porque hoje a gente tem essa perspectiva de vida. Mas o que fazer com esse tempo de aposentadoria? Esse tempo que agora já tem um sustento, mas tem o tempo todo livre ao longo da semana, o que fazer? A gente pode usar para cumprir a grande comissão, para fazermos discípulos. Aquela feira que vai todo dia lá no mercado, ou vai no médico. Ali não está apenas aguardando para ser atendido, mas está aguardando para fazer discípulo, aproveitando a oportunidade para se relacionar, para conversar, para poder falar de Jesus, para levar pessoas a Cristo Jesus. E há tantas oportunidades que a gente não pode perder essas oportunidades. E aí nós estamos falando de terceira idade, se falarmos de juventude, se falarmos dos adultos, quantas oportunidades
nós temos. E todos nós estamos envolvidos dentro desse processo. E a gente olha como que Jesus, ele cumpriu o seu ministério. E através da vida de Jesus, a gente percebe esse modelo, essa dinâmica que nós podemos aplicar em nossa vida. O Evangelho de Mateus, ele começa, o primeiro capítulo, e aí se você deixar a sua Bíblia aberta aí, ou se você acessá-la, você vai ver que o primeiro capítulo ele começa a mostrar a genealogia de Jesus. Lembra que Mateus está tentando provar que ele é o Messias prometido. E a genealogia tem esse propósito. Às vezes a gente não entende, a gente começa a ler o Evangelho de Mateus e a gente fica perdido nessa genealogia, mas o propósito de Mateus é mostrar para os judeus que o Messias é da linhagem de Judá, como prometido lá pelos profetas. E ele está provando isso, que o Messias veio de José e relaciona então a sua linhagem descendente daquele que havia sido prometido. E ele começa então nesse primeiro momento narrando o nascimento de Jesus, e você pode ver várias citações que ele faz sobre o Antigo Testamento. E depois que Jesus é batizado, que ele começa então a narrar o seu ministério. E logo que ele é batizado, ele é levado ao deserto, ele é ali atentado, e depois que ele volta, ele começa efetivamente o seu ministério. E olha como que é interessante o capítulo 4, versículo 17. E diz o seguinte: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A primeira etapa do ministério de Jesus foi pregar sobre o reino de Deus. Jesus começou a pregar sobre o reino de Deus. Lembra que a primeira etapa naquele modelo que a gente apresentou ali foi chamar. Jesus agora começa a anunciar esse evangelho. Ele começa a anunciar a mensagem que realmente havia. Agora o reino de Deus é chegado. Na sequência ele chama os seus discípulos. Ele agora chama os discípulos para caminhar com ele. E ele começa, a partir desse tempo, caminhar com seus discípulos. E nos próximos capítulos ele tem uma vida intensa junto com seus discípulos. Capítulo 4, versículo 19. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Percebam que Jesus está chamando, Jesus chama os discípulos aceitam esse convite e imediatamente se colocam à disposição de Jesus e começam a seguir a Jesus. Percebam que na nossa vida, às vezes a gente pensa que as pessoas não querem ouvir do Evangelho, não querem buscar a Deus, mas sabe qual é o maior obstáculo? O maior obstáculo não são as pessoas, o maior obstáculo somos nós mesmos, que colocamos várias barreiras para falarmos a essas pessoas sobre o Evangelho, para convidar essas pessoas para uma caminhada de discipulado. Se você fizer uma reflexão, e eu não precisa responder, mas qual foi a última vez que você chamou alguém para caminhar com você, para estudar a palavra de Deus? Qual foi a última vez que você convidou um não crente para vir à igreja? Qual foi a última vez que você convidou um não crente para o seu PGM? Quando a gente faz essas perguntas, e a gente começa a refletir sobre isso, a gente começa a perceber que, na verdade, o obstáculo não está nas pessoas. O obstáculo está em nós mesmos, em nosso coração. Que aí pode ser por vários motivos, várias razões. Mas nenhuma dessas razões, elas são justificativas diante de Deus, daquele que nos chamou. E Jesus começa a chamar esses discípulos se colocam à disposição de Jesus. E na sequência do texto, a gente agora vai perceber uma sequência de um relacionamento intenso de Jesus junto com seus discípulos. E agora ele começa a ensinar os seus discípulos, capítulo 5, 6 e 7, ao sermão do monte. Ele vai ali falar sobre valores, princípios aos seus discípulos e a multidão que agora o acompanhavam. A partir do versículo capítulo 8, ele começa a curar, a operar milagres. Ele cura um leproso, ele cura lá o filho do centurião, que demonstra maior fé, e ele então tem o poder sobre os demônios. Ele vai fazer vários milagres, ele acalma a tempestade, ele cura 2 endemoniados, e aí ele continua realizando todas essas operações de milagres, mostrando que ele é Deus e abençoando todo aquele povo. E ele começa nessa jornada meio que frenética com seus discípulos, de caminhar por aldeias, cidades, abençoando o povo, e a multidão seguia, e os discípulos junto com ele mostrando na prática como que fazia. Os discípulos estavam observando, vendo todas aquelas coisas. Percebam que nesse tempo os discípulos não estão realizando, não estão fazendo, eles estão observando aquilo que Jesus está realizando.
E Jesus está fazendo, caminhando com a multidão, ensinando, cuidando, curando, pregando o evangelho, e pessoas cada vez mais acompanhando Jesus. E ele chega no capítulo 9, e o final do capítulo 9 continua nessa intensidade do ministério de Jesus. E o versículo 35 diz o seguinte: e Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. E aí parece que agora, o sentimento que eu tenho quando eu leio esse texto, é que agora há um suspense. Todo esse ritmo intenso agora é interrompido por uma pergunta de Jesus. E Jesus por todos os lugares, pregando o evangelho, curando todas as enfermidades. E Jesus agora, versículo 36, diz o seguinte: as multidões, olhando ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Parece que agora aquele ritmo intenso de Jesus agora foi interrompido por um silêncio. Quem vai cuidar dessas pessoas? Quem vai cuidar dessa multidão que é como ovelha que não tem pastor? Jesus agora sente compaixão por elas. E parece que esse ministério de Jesus de cuidar, de ensinar, de pregar, vai ser tudo perdido, vai ser interrompido, porque não tem quem cuide, quem faça. E Jesus faz uma pergunta, um pedido. Ele diz assim: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Quem vai continuar esse trabalho? Quem vai cuidar desse povo? Agora parece esse suspense nesse momento. Mas ali estavam os 12 discípulos. Imagine agora se você estivesse com Jesus. Você agora por algum período acompanhando Jesus, vendo tudo aquilo que Jesus estava fazendo, pregando para aquelas multidões, ensinando o evangelho, pessoas sendo abençoadas, sendo curadas, e de repente Jesus fala: quem vai continuar esse ministério? Depois de você ver tudo aquilo ali, todas aquelas pessoas sendo transformadas, endemoniados sendo libertos, pessoas curadas agora sendo restauradas, outros crescendo na fé, quem vai dar continuidade? Aí o capítulo 10 é interessante, porque ele começa da seguinte maneira: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos imundos, curar todas as doenças e enfermidades. O versículo 1. Os discípulos estavam ali, e eles mesmos agora dariam continuidade a esse ministério de Cristo. Versículo 5 do capítulo 10, e Jesus enviou os 12, e lhes ordenou dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis na cidade de Samaritano. Versículo 7, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Lembra do capítulo 4, versículo 17? Qual era a mensagem que Jesus pregava? É chegado o reino dos céus. Agora ele envia os seus discípulos e diz: pregai que é chegado a vós o reino dos céus. Percebam que a dinâmica do ministério de Jesus foi a maneira como ele treinou, capacitou, mostrou aos seus discípulos aquilo que ele queria realizar, e agora os seus discípulos vão e fazem o mesmo que Jesus estava realizando. E os discípulos vão e realizam e fazem, experimentam esse ministério e voltam para o convívio com Jesus por mais algum tempo. E agora, se a gente continuar no Evangelho de Mateus, você vai perceber que muda agora a ênfase do Evangelho de Mateus. Deixa essa quantidade de milagres que foi realizado e começa agora um outro, podemos dizer assim, um outro nível de ensinamentos. Ele começa a ensinar sobre o reino de Deus, sobre esses valores agora do reino, começa a apontar para aquilo que ele veio realizar e a sua morte e ressurreição. Ele ainda realiza mais alguns milagres, mas muda a maneira como ele agora treina os seus discípulos, os ensinamentos que ele compartilha com eles, aquilo que ele esperava. Até que Jesus então cumpre a sua obra de salvação, que é a morte e ressurreição, e quando ele cumpre essa obra de salvação, ele agora libera os seus discípulos, ele envia os seus discípulos a realizar. Agora os discípulos vão. Aí a gente chega no final do Evangelho de Mateus. Portanto, agora vão e façam discípulos de todas as nações. E aí, se a gente der essa sequência na história, livro de Atos, a gente vai perceber que eles vivenciaram exatamente aquilo que eles aprenderam com Cristo Jesus. Essa é a dinâmica, esse é o modelo. É uma vida que capacita outras vidas. É uma vida que inspira outros a realizar esse ministério. Uma vida de cuidado, uma vida de pregação da palavra, do evangelho, para que as pessoas possam conhecer a Cristo e, conhecendo Cristo, serem transformadas e receberem a salvação que vem somente pelo nome de Cristo Jesus. Mas fazemos isso capacitados por Deus, sabendo que Ele está conosco todos os dias, e pelo Espírito Santo de Deus é que realizamos esse ministério. Se nós pensarmos e se sintetizarmos um pouco aquilo que Jesus ele fez,
Há uma dinâmica aqui no seu ministério. Jesus prega o evangelho, e aí não existe evangelização sem pregação. Lembre-se disso, não existe evangelização sem pregação. No meu trabalho eu testemunho. Isso não é pregação, isso não é evangelização. A evangelização envolve necessariamente o falar do evangelho. Porque viver também, um espírita vive, um ateu ele vive. Porque qual é a diferença que tem se você não falar que você é crente, se você não falar sobre o evangelho? Não vai ter diferença nenhuma. Pagar as contas, todo mundo paga, viver corretamente, outros também vão viver corretamente. E como que eles saberão que você é discípulo de Jesus? Como eles saberão que é o evangelho que leva à salvação se nós não anunciarmos? E se observarmos a palavra de Deus, a pregação, a evangelização sempre está relacionado a algum verbo, anunciar, falar, pregar, sempre está relacionado com esses verbos. Necessariamente nós temos que falar. Há uma frase muito bonita, que se usa muito, mas que ela não tem fundação nas Escrituras. Pregue a palavra, pregue o evangelho, se possível, use palavras. Você já ouviu essa frase, com certeza. Mas isso não é uma frase que vem das Escrituras. Pregar o evangelho é necessariamente falar sobre o evangelho. Não estou querendo dizer com isso que a gente não precisa viver corretamente. A nossa vida, ela dá autenticidade à nossa mensagem. Se você falar do evangelho, mas no seu trabalho você está envolvido com várias coisas que não agradam a Deus, a sua mensagem não terá crédito algum. Mas se você vive o evangelho e você fala desse evangelho, a sua mensagem tem autoridade. Assim como Jesus. Quando Jesus pregava, mesmo aqueles que eram contrários a Jesus, eles ficavam admirados, sabe por quê? Porque ele falava como quem tem autoridade. E é isso que nós precisamos hoje, de homens e mulheres, jovens, adolescentes, que preguem com autoridade aquilo que estão falando. Porque o evangelho primeiro precisa mudar a nossa vida, para depois mudar a vida do outro. Por isso a nossa vida e a nossa pregação precisam estar juntos. Mas Jesus também chama pessoas para o ministério. Se nós chamarmos pessoas, elas virão. Se você convidar pessoas, elas virão à igreja. Se você convidar pessoas, elas irão ao seu pequeno grupo. Se você convidar pessoas para estudar a Bíblia, elas também vão ouvir a palavra de Deus. A Junta de Missões Nacionais fez uma pesquisa em 2012, se não me falha a memória. E essa pesquisa ela apontou que cerca de 84% da população brasileira aceita ouvir da palavra de Deus. Isso é um índice muito alto. 84%, se você perguntar, você quer ouvir da palavra de Deus? A pessoa vai ouvir a palavra de Deus. Aqui estão alguns irmãos em Mandiva, pastor Nogre, já participou de algumas viagens missionárias conosco. Talvez outros irmãos também já participaram de outros projetos evangelísticos. E nós comprovamos exatamente isso. Mesmo em estados como Rio Grande do Sul, onde o índice de evangélico é baixíssimo, se a gente pede às pessoas um tempo para ouvir da palavra de Deus, elas prontamente param e ouvem da palavra de Deus. Abrem as suas casas para a gente levar a palavra de Deus. Não significa que todas essas pessoas, elas se converterão, mas elas estão abertas a ouvirem sobre a palavra de Deus. Isso significa que se nós chamarmos, essas pessoas virão. Por isso eu volto naquele obstáculo. O obstáculo que precisamos romper é o nosso próprio coração. Deixarmos levar até essas pessoas. Mas também precisamos treinar essas pessoas, e é aquilo que Jesus fez. Pregou, chamou, treinou as pessoas. Treinar na vida espiritual, no comportamental e na parte técnica, capacitá-la para o ministério. A vida espiritual e o comportamento não é uma sala de aula que a gente vai conseguir mudar comportamento, nem vida espiritual. Mas é no relacionamento, um a um. É no compartilhar da nossa vida. Veja que Jesus com seus discípulos, caminhando 3 anos junto com eles, comendo, passando o dia todo junto, fazendo tudo isso. Havia aspectos no caráter daqueles homens que ainda precisavam ser moldados. Porque isso a gente não aprende na sala de aula. Isso é no dia a dia. É mostrando como que esse evangelho transformou minha vida, e assim a gente pode mudar a vida do outro. É apontando as partes, aquilo que precisa ser mudado. É ajudar a pessoa nesse caminhar, nesse processo de maturidade. E precisamos capacitá-los também para o ministério, depois enviar essas pessoas a fazer, a cumprir o ministério, a liberá-las para que elas possam também exercer aquilo que Deus nos chamou a realizar. Quando nós lemos a palavra de Deus, eu creio que salta aos nossos olhos de uma forma muito clara que nós estamos distante daquilo ou nos distanciamos ao longo do tempo daquilo que Jesus esperava de nós como seus discípulos. Mas ao compreendermos isso,
Eu sei que é possível nós retornarmos a essa prática, retornarmos a essa vivência do Evangelho, a esse compartilhar, a esse exercer o ministério, a esse fazer discípulo, a essa comunidade de fé que Jesus deixou para nós. E é isso que nós precisamos resgatar nesse tempo, onde as pessoas já estão cansadas muitas vezes de uma estrutura de igreja, onde as pessoas já não se conhecem, já não se relacionam, onde as pessoas já não são mais acolhidas. Nós precisamos desse tempo, dessas comunidades de fé que realmente estão abertas para receber essas pessoas que estão como ovelhas sem pastor, precisando de curar as suas feridas, e nós temos a cura para levar essas pessoas, que é Cristo Jesus. E é aqui que o PGM, ele é uma excelente ferramenta para aproximarmos das pessoas, porque quando nós abrimos o nosso lar, a nossa casa, um ambiente pequeno, ali se torna um local propício para nos relacionarmos mais intimamente uns com os outros, para a gente poder abrir o nosso coração, ser cuidado e cuidar uns dos outros, o que numa grande multidão, numa reunião, é algo difícil de fazermos. Nós estamos aqui nessa manhã, mas dificilmente nós falaríamos das nossas lutas, das nossas dores. Nós nos vemos, nos cumprimentamos de longe, mas nós não sabemos exatamente o que se passa com o nosso irmão que está do nosso lado. E se nós não tivermos uma maneira, uma metodologia, uma ferramenta que nos aproxime mais, que crie laços mais fortes, nós não vamos conseguir cuidar uns dos outros. E aí nós perderemos muitas pessoas ao longo da jornada, da caminhada, ao que nós não podemos. Para chegarmos a algumas realidades, como que nós chegamos a um condomínio, como nós chegamos a um apartamento, não tem como. Vamos bater na porta e pedir o porteiro para entrarmos? Não tem como. Mas se você abrir a sua casa, o seu apartamento, os seus vizinhos poderão no mínimo ouvir um louvor a Deus. Poderão no mínimo ser impactados por uma reunião que ali está. Na minha casa nós tínhamos um PGM. E os vizinhos, a gente sempre chamava, convidava, procurava manter esse contato com eles. E eles não eram cristãos, apenas um casal. E ela sempre compartilhava com a minha esposa: eu acho interessante isso, né? Toda semana vocês se reúnem, vocês estão juntos. Algo que impacta a vida deles, algo que está sendo de testemunho para eles, ainda que eles não viessem ao nosso PGM. Mas eles estavam vendo que ali há algo diferente. Ali há um relacionamento diferente, que eles, talvez na sua experiência religiosa, eles não estejam vivenciando. E quando nós vivemos com o PGM, há essa infinidade de possibilidades que nós podemos alcançar. E sem pensarmos na possibilidade de uma universidade abrir um PGM, ou num trabalho, qualquer outro lugar a gente pode ter um PGM, porque é algo dinâmico, algo fácil para liderarmos, para estarmos juntos. Se você não faz parte, procure um PGM, faça parte de um PGM. Assim é garantido de sermos cuidados por outras pessoas e de cuidarmos de outras pessoas também. Precisamos urgentemente voltarmos a essa realidade, para que Deus ele seja glorificado, para que no último dia possamos apresentar a Cristo o resultado daquilo que Ele espera de nós, que são discípulos para a glória do Senhor. Para a gente concluir, eu gostaria de trazer assim, alguns conselhos práticos para nós experimentarmos essa multiplicação de discípulos. E a primeira coisa que nós precisamos para experimentarmos uma multiplicação de discípulos, tenha convicção de que esta é a razão da nossa existência. Lembre-se disso. Tenha convicção que você existe para fazer discípulos. Se não for para fazer discípulos, nada tem sentido em nossa vida. Tenha essa convicção. Nós existimos como discípulos de Cristo Jesus para fazermos novos discípulos. Senão Jesus podia nos levar para o céu, que seria muito melhor. Adoraríamos a Ele por toda a eternidade. Mas como diz Paulo, se o permanecer na carne for para produzir algum fruto, eu prefiro ainda estar na carne. Mas para mim, como diz Paulo, morrer é lucro. Nós só existimos para fazermos discípulos. Tenha essa convicção. E isso vai mudar a maneira como nós relacionamos e vivemos a nossa vida. Confie no poder do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis o poder que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Confie no poder do Espírito Santo de Deus. Não somos nós não somos capazes, nós não temos autoridade própria, nós não temos condições, nós realmente somos falhos, somos imperfeitos, mas o Espírito Santo de Deus nos capacita, nos habilita para fazermos discípulos. Olha aquele grupo de 12 discípulos que ali estavam.
Eram 12 discípulos que também não tinham capacidades pessoais para poder realizar esse trabalho. Mas aqueles irmãos, confiados no poder do Espírito Santo de Deus, realizaram a obra que nenhuma outra geração foi capaz de fazer. Em 30 anos, eles já estavam em todo aquele mundo, todo aquele continente. Eles multiplicaram discípulos não só na própria igreja onde eles estavam, mas por várias outras nações. Eles multiplicaram o número de discípulos. Por povos pagãos, eles anunciaram a palavra de Deus e plantaram igrejas, porque confiaram no poder do Espírito Santo de Deus. Confie no poder do Espírito Santo de Deus. Eu tenho medo. Todos nós vamos ter. No meu trabalho, o que as pessoas vão pensar? Confie no poder do Espírito Santo de Deus. Ore incessantemente. Sem oração, não faremos discípulos. Ore incessantemente. Ore todos os dias por alguém que não é crente. Ore todos os dias por você mesmo, para que o seu coração não seja dominado por essas questões, como diz aqui Fred, por esse comodismo, que nós não sejamos dominados por eles, pelas paixões desse mundo, por as coisas daqui dessa vida, para que possamos manter o nosso coração no foco que Jesus nos deu. Ore por você, ore por pessoas que você conhece do seu relacionamento, que não são crentes, para que você possa se aproximar dessas pessoas. Envolva-se com essas pessoas. Ore também para que Deus traga um avivamento ao nosso povo. Nós precisamos, irmãos, de um avivamento verdadeiro. Não é esse avivamento que se dizem no Brasil, mas um avivamento que nos leve à palavra do Senhor, à centralidade, uma vida de santidade, de busca ao Senhor, de viver de forma coerente com aquilo que Deus nos deu. Precisamos urgentemente de um avivamento, de um derramar do Senhor sobre nós, para que possamos cumprir e fazer realmente a diferença nesse tempo. Então ore incessantemente para vermos o agir de Deus no nosso meio e vermos de fato uma multiplicação de discípulos. Creia que o Evangelho é o poder de Deus para transformar vidas. Irmãos, se nós não crermos no Evangelho, não adianta pensar em fazer discípulos. Nós só faremos discípulos se nós crermos com toda a convicção que o Evangelho é o poder de Deus para transformar vidas. Às vezes nós não cremos nisso. E eu me incluo nesse processo. Eu me lembro que uma vez havia um colega do trabalho, eu queria assim muito evangelizá-lo, né? Só que aquele colega, ele parecia assim que vivia muito bem, vivia alegre, né? Ele tinha lá um grupozinho de pagode dele, que ele cantava com a galera, com a rapaziada e tal. E eu assim me relacionava com ele, eu queria evangelizá-lo, falar de Cristo para ele. Mas no fundo, batia aquela sensação, poxa, mas isso vai trazer algumas dificuldades para ele. Ele vai ter que deixar algumas coisas na vida dele. E a vida dele parecia assim tão boa, tão ajustada. Mas se nós não tivermos convicção de que aquilo que as pessoas precisam é do Evangelho, e que o Evangelho é o poder de Deus para transformar vidas, nós não romperemos essa barreira que muitas vezes nós colocamos para nos aproximar dessas pessoas. Precisamos ter convicção de que o que elas precisam é do Evangelho de Cristo Jesus. Não há outra necessidade maior do que o Evangelho. E podem até aparentemente ter uma vida boa, mas no fundo, sem Cristo Jesus, não está nada bem. Precisam do Evangelho. Relacione-se com as pessoas com o objetivo de fazer discípulos. E aí eu queria que você pensasse sobre isso e gravasse isso. Mude os seus relacionamentos para relacionamentos discipuladores. Todos nós nos relacionamos com pessoas não crentes. Pelo menos no trabalho, no vizinho. Em algum lugar nós temos um contato com alguém que não é crente. Agora mude a maneira como você relaciona com essas pessoas. Comece a se relacionar com ela pensando que essa pessoa é potencialmente um discípulo de Cristo. E comece agora a se relacionar com ela dessa maneira, com o objetivo de levá-la ao conhecimento do Evangelho. Isso vai mudar a nossa maneira de vivermos a nossa vida. Não tem aquela academia que você vai 3 vezes na semana e que ali tem aquela pessoa que conversa com você, trivialidades da vida, conversa sobre a questão ali do corpo e etc e tal. Agora você começa a se relacionar com aquelas pessoas, se envolver com essa pessoa de uma forma mais profunda para que ela possa conhecer a Cristo Jesus. Ao invés de apenas conversar da trivialidade, começa agora fazendo uma transição para que aquela pessoa possa conhecer a Cristo Jesus. E o primeiro passo é começar a orar por aquela pessoa. Não tem aquela outra que você conhece no trabalho já talvez há alguns anos? Comece a se relacionar com essa pessoa. Comece a compartilhar da sua vida. Comece a aprofundar esse relacionamento. E não tenha medo de se relacionar. Deixe que a pessoa conheça o Evangelho a partir daquilo que você vive do Evangelho. E aí nós vamos fazer discípulos.
para a glória de Deus. Saiba que Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não tenha medo. Creia na promessa de Deus para nós. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amados, nós temos uma missão a cumprir. Uma missão nossa é de fazer discípulos de todas as nações. Uma missão que com certeza nós não temos capacidade de realizá-la. Porque Jesus foi claro na sua missão. Façam discípulos de todas as nações. Não apenas de Campos dos Goytacazes. Não apenas dos estados do nosso Brasil. Mas de todos os lugares. Essa é a nossa missão. É a nossa tarefa. Humanamente é impossível realizarmos isso. Mas nós estamos debaixo da autoridade de Cristo Jesus, que tem toda a autoridade no céu e na terra, e capacitados pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos sim realizar essa missão. E podemos levar pessoas aos pés de Cristo Jesus. Até mesmo aquela pessoa que nós pensamos que é tão incrédula que não vai aceitar o Evangelho. Por que você acha que aquela pessoa não vai aceitar se você aceitou o Evangelho? Nós às vezes achamos que nós somos mais crentes do que as outras pessoas. Mas nós também somos incrédulos ou fomos incrédulos em algum momento. Por que achamos que a pessoa, nós temos e a pessoa não tem? Se nós nos convertemos, aquelas pessoas também têm condições de se converterem a Cristo Jesus. E precisamos deixar que Deus nos use para realizarmos a missão que Deus nos deu. O ministério de Jesus é um modelo para nós. Jesus pregou o Evangelho. Jesus se relacionou, chamou aqueles discípulos. Jesus conviveu com eles, permitiu que eles aprendessem, olhassem, observassem. Agora Jesus os envia, supervisiona e depois Jesus os comissiona a realizar essa tarefa. Esse é o processo que nós precisamos na nossa vida, nosso dia a dia. Comece com uma pessoa, a se relacionar com essa pessoa, a ensinar o Evangelho, a capacitá-la, a aperfeiçoar discípulos, até que essa pessoa possa fazer novos discípulos. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe os irmãos nos seus PGMs e que possa haver uma grande multiplicação de discípulos. Ontem eu vi o pastor Milton Monte, da Junta de Missões Nacionais, uma palestra aqui na Igreja Batista Parque Rio Branco. Ele disse algo muito interessante. A nossa missão não é multiplicar PGM, mas a nossa missão é multiplicar discípulos. Os PGMs eles serão multiplicados quando nós multiplicarmos discípulos. Que possa haver uma grande multiplicação de discípulos. Que os irmãos possam contar testemunhos e mais testemunhos de pessoas transformadas. Porque você se deixou usar por Deus. Porque você se deixou, permitiu que Deus usasse a sua vida para abençoar a outra vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Feche seus olhos. Gostaria que você falasse com Deus nesse momento. Talvez tudo aquilo que nós falamos aqui pareça difícil para você. E eu sei que é difícil. Não estou dizendo que é fácil. Jesus não disse que seria fácil. Mas Jesus disse que era possível. Porque tudo é possível àquele que crê. Porque nós somos capacitados por aquele que é dono do céu e da terra. Por aquele que pode todas as coisas. Nós somos enviados por Cristo Jesus. E se somos enviados por Ele, agora aquilo que parece impossível se torna viável. Se torna algo que pode ser concreto em nossas vidas. Nós não somos chamados para medirmos os resultados, para pensar se eles virão ou se não virão. Nós somos chamados para cumprir aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. E permita que Deus traga o crescimento, e é Ele que vai trazer o crescimento. Nós temos que apenas pregar o Evangelho, chamar pessoas, orar por essas pessoas, nos relacionarmos com essas pessoas e deixar que o Espírito Santo de Deus realize a obra. Mas se não fizermos isso, nada vai acontecer. Se não fizermos isso, nada vai acontecer. Coloque a sua vida nessa manhã diante do Senhor e diga: Senhor, eu quero fazer discípulos, Senhor. Fortaleça a minha fé. Me ajude, Senhor, a crer. Dá-me coragem, Senhor, para abrir os meus lábios, para falar do Senhor. Aquela pessoa que agora você tem na sua mente, eu gostaria que você trouxesse na sua memória uma pessoa que você se lembra que não é crente. Um amigo, um parente, um vizinho, um colega de trabalho.
Coloque diante do Senhor essa pessoa. Mas tome decisões concretas na sua vida. Não deixe apenas no teórico, na vontade, no desejo. Mas assume compromisso, faça resoluções. Senhor, essa semana eu vou falar com essa pessoa. Senhor, essa semana eu vou começar a orar para essa pessoa todos os dias. Senhor, essa semana eu vou chamar essa pessoa para poder tomar um lanche, tomar um lanche, um café, para conversar. Se envolva com pessoas que não são crentes para que elas possam conhecer o Evangelho. Amplie os seus relacionamentos. Deixe que Deus o use. Pai amado, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe o quanto nós somos pecadores, somos falhos. O quanto, a Deus, às vezes nós somos incrédulos diante do Teu agir e do Teu poder. Mas fortaleça, Senhor, a nossa fé. Fortaleça, Pai, a nossa fé. Para que possamos crer, ó Deus, que Tu és um Deus que faz o impossível. Que o Senhor é um Deus que tem autoridade sobre o céu e a terra. E o Senhor é aquele que nos comissionou para fazermos discípulos de todas as nações. E se essa obra não é impossível para o Senhor, não pode ser impossível também para nós que somos servos do Senhor. Tu sabes, ó Deus, as dificuldades que cada um de nós temos. Tu sabes as pessoas que nós nos relacionamos. Pessoas muitas vezes incrédulas contra o Evangelho, que zombam da fé. Mas nós cremos que essas pessoas podem ser bênção nas Tuas mãos. Pessoas que podem ser grandes servos do Senhor, proclamadores da Tua palavra. Te peço, Pai, pelos Teus servos. Nos ajude, Senhor. Dê-lhes coragem, Pai. Ousadia para fazer discípulos. Abençoe, Senhor, esses pequenos grupos. Abençoe esses líderes que estão à frente desses pequenos grupos para que possam levar a todos a essa maturidade, ao discipulado, a essa vivência dos princípios que nós temos pensado, Senhor. Ajude essa igreja para que possa haver uma grande multiplicação de discípulos, para que possa impactar essa cidade, para que possa influenciar pessoas ao compromisso contigo. Abençoe o pastor Rogério, a liderança da igreja, todos, Senhor, que possam unidos cumprir o Teu chamado e a grande comissão. Nós oramos, Senhor, confiados em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a vida dos irmãos e esse projeto também de Igreja Multiplicadora. Persevere cada dia mais. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Porque o que o pastor João Marcos veio falar conosco não é nenhuma novidade, e isso não é porque nós somos autossuficientes, já sabemos muito, mas porque, como ele mesmo disse, isso é algo que o próprio Jesus veio fazer. Então, o que a gente precisa é colocar em prática aquilo que a gente já sabe. Então, se você não está participando de um pequeno grupo, pode começar hoje, porque o pequeno grupo é uma estratégia para você se multiplicar, você fazer discípulos, fazer pessoas igual a você.